quem tá fazendo aí, né? O que eu gosto mais. Moraes, Cobrinha Manso, João Grande. Esse ali é um amigo meu que é mestre. Ó. Esse saco de roupa aí de... Peraí. Você pode se apresentar, por favor? Eu me chamo Edivaldo de Santos Reis, é conhecido na capoeira como mestre baiano. Sei. E você vem da Bahia? Cheguei na Bahia em 1966. Sei. Eu era fuzileiro naval. Veio com navio Vim ou com navio. com Moraes, né? Moraes também, né? Moraes, Esse fuzileiro ele trouxe um montão de capoeira pro Rio. Eita. E diga, com quem você começou? Como é que foi seu começo? Minha primeira aula de capoeira foi aos 10 anos de idade, quando eu, passando por uma rua de Salvador, no bairro da Liberdade, eu vi a primeira roda de capoeira, e a primeira capoeira que eu vi realmente, estava lá o mestre Traíra, o mestre Sete Mora, o mestre Valdemar e outros. Essa foi a minha primeira aula. Depois continuou, né? Aí depois eu conheci o mestre Canjiquinha, aí passei a ter aula dele. Canjiquinha dava aula lá no... Canjiquinha nessa época dava aula no Caminho de Areia, no Jardim Cruzeiro. Certo. E pra você, o que é a capoeira? Minha vida. Você já disse como conheceu a capoeira, quando começou, e qual foi como é que fala? A continuação disso, como é que foi? Foi, Daí claro, pra cá praticando, né? eu não consegui parar, né? Porque a vontade que tinha era de cada vez me filtrar mais e saber mais. Aí eu tive um período até que eu andei treinando karatê, judô e boxe. Até curiosamente, quando eu comecei a dar aula aqui no Rio de Janeiro, eu comecei dando aula de karatê. Não foi de capoeira. Na época o karatê estava em evidência aqui. Certo. E qual foi a dificuldade que você encontrou para capoeira nessa? Era que época? Quando isso? No meu começo de Não, dar que aula, você chegou aqui. 1966. A capoeira era desconhecida totalmente, né? Tinha muito poucos capoeiristas. Era bem fechada e Era não bem tinha... fechado nem os clubes aceitavam capoeira, né? Não tinha uma abertura para poder fazer um trabalho divulgar, né? Não, não tinha. E Baiano, fala um pouco do Canjiquinha. Canjiquinha, o nome dele que ele prega, né, ele pregava, ele dizia que ele era a alegria da capoeira. Ele era um mestre que ele não conseguia dar uma aula sério, né? A aula dele você ria o tempo todo, porque até uma bronca que ele estava dando no aluno, ele fazia com que os outros rissem, entendeu? Era uma pessoa altamente alegre, musical, gostava de fazer música, contador de piada, foi goleiro de futebol, né? Foi goleiro do time do Ipiranga. E na Bahia os mestres capoeiros usavam camisas, na época, eles mesmo adotaram as camisas de clubes, né, de futebol. Então, aí está a coisa do próprio mestre Pastinha usar as cores amarelo e preta, porque vem do time do Ipiranga, que o Canjiquinha também era torcedor e foi goleiro. Ele foi goleiro do Ipiranga, o Canjiquinha. Ipiranga, profissional. É mesmo? Tem foto dele aí, ele dentro do time com o uniforme do... E da sua época de formação, quem mais que você pode dizer que ainda está vivo ou que morreu? Quem está vivo, Brasília, mestre o Burro Inchado, né? Ainda está vivo. O Paulo dos Anjos. Tudo foi aluno do Tudo foi Canjiquinha. aluno do Canjiquinha. E mais muitas pessoas que depois
saíram para outro grupo, saíram para outras capoeiras e passaram a usar outros nomes, mas teve muita gente, né? O mestre Rock também Mestre Rock hoje está em Salvador, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está segurando lá a academia no Mestre Canjiquinha. Porque tem um mestre Rock aqui, né? Tem. O rock daqui é um rock mais antigo, né? Ele é angoleiro? Pioneiro também. Angoleiro, né? Que na capoeira dizem que não é regional, é angoleiro. Ah, é. É verdade. Vem cá, e qual a sua filosofia dentro da capoeira? Como você poderia descrever como dizer, da filosofia, né, aplicada na capoeira, né? A capoeira diz que é uma filosofia de vida. Eu vejo a capoeira como dança, como luta, né? Como folclore, entendeu? E tudo isso juntando da arte. Eu vejo ela como arte. E acredito que aquele que seguir a capoeira ele vai ter basicamente uma religião também, né? Porque as pessoas que são... O capoeirista, ele age totalmente diferente de qualquer outra pessoa. Certo. Então seria a filosofia para você da capoeira. Na minha vida. E o significado da mandinga? Dá para você falar da mandinga pra gente? A mandinga é uma coisa que nasce com a pessoa, né? Eu acho muito difícil ensinar mandinga. Parece que quando a gente quer pegar pessoas que não têm mandinga, a gente quer passar mandinga, fica uma coisa colocada, né? A pessoa já é mandingueira. A criança, quando mexe em casa, está em casa, mexe em uma coisa e para você não ver, ele esconde, né, aquela parada. Aí você tá vendo que ele tá com uma coisa na mão que ele pegou ali, aí ele tá escondendo naquela mandinga e tal. Isso é uma coisa que vem do ser humano, da pessoa. Certo. E a graduação dentro do seu grupo qual é? Minha graduação é a graduação da federação. Quando eu comecei lá por volta de 1970, 1969, de repente até 72 eu usei graduação da Senzala. Era corda vermelha, sem pertencer ao grupo da Senzala. Eu adotei as cordas sem ser do grupo deles. Eu não tinha nenhum, eu achava bonito, queria ter. E hoje eu não, hoje nós, depois que a federação foi fundada, a capoeira foi filiada à Confederação de Pugilismo, oficializou os cordéis, nós usamos cordéis. E hoje eu sou cordel branco, que significa dentro da federação 30 anos de mestre de capoeira. Tem 30 anos que você ensina no Rio. No Rio de Janeiro. Já formou bastante pessoas. Já formei, mas só formei um mestre. Certo. E o que é preciso para chegar mestre? Precisa, antes de tudo, uma dedicação muito grande, né? E uma vontade de querer ser um mestre de capoeira. Se você não se dedicar, não se entregar, você tem que dar praticamente 80 ou 90% da sua vida à capoeira. Isso que seria um mestre. Para você chegar a um mestre. Estudar bastante, né? Além de praticar, estudar bastante. E o que é ser um mestre? Rapaz, ser um mestre para mim é a melhor coisa que podia acontecer para mim, né? Ser um mestre é aquele que leva, que está capaz, que tem a capacidade de ensinar. Eles ser chamado de mestre é muito pesado a palavra, tanto que às vezes, quando eu era mais jovem, que me chamavam de mestre, eu ficava meio sem jeito, já que meu mestre tinha na época 40 e tantos anos, 50 anos, pastinha já com 70 e tal, aí me chamar de mestre eu me sentia, sabe, não sabia se estavam me gozando ou se estavam me valorizando. Mas hoje, já com o tempo que eu tenho, eu acho que eu já aceito legal essa palavra mestre. Sei, mas o que é mestre? Seria mestre? Uma pessoa que divulga, uma pessoa que trabalha? Que ensina, que tem um trabalho, né?
e que procura levar a capoeira no maior estágio possível. Né? Porque para você tem um só tipo de mestre ou tem vários tipos de mestres? Para mim, mestre é um só. Ele tem que ter sabedoria e para passar a capoeira e saber a capoeira para passar. E quem diz que ele é mestre não é ele. Ele vai ser. Tem pessoas que são formadas mestre e não são mestres, né? De repente eu vou responder agora, você perguntou aí. E tem pessoas que são mestres mesmo sem ter o título, mesmo sem ter o diploma, mesmo sem ter passado por uma escola, mas é considerado mestre pelo trabalho, pela postura que ele tem, né? E quais seriam os instrumentos dentro da capoeira que você gosta mais? Você usa quais instrumentos na sua... É orquestra ou é... como é que fala? Eu não... Se chamarem de orquestra tá bom, se chamar de bateria tá bom. Eu uso berimbau, tabaco, pandeiro. Às vezes eu coloco um agogô. E antes eu usei até reco-reco. E vou voltar agora a usar reco-reco. 3 berimbaus, um atabaque, um pandeiro. E qual seria o que você gosta mais? De tocar? Tocar, o do som. Berimbau. Berimbau é a minha continuação, né? Certo. E qual o mestre mais considerado assim que você poderia citar? No Rio de Janeiro? No mundo da capoeira. Aquele que... Agora, né? Atual e o que passou. O que passou, não podemos negar que houve uma... Eu não posso citar um, que aí você é injusto com os outros. Mestre Traíra, Mestre Valdemar, Mestre Gato, Mestre Cobrinha Verde, Mestre Canjiquinha, Mestre Caiçara, Mestre Pastinha. Dá pra você me definir rapidamente, em uma frase, quem foi o Traíra? Qual foi o trabalho dele? Traíra, na época que ele jogava capoeira, ele não teve oportunidade de fazer um trabalho, já que tinha pessoas consideradas mestres dentro de roda de capoeira, não por ter trabalho. Se ele era um bom jogador de capoeira e cantava, tocava, comandava uma roda, era respeitado, ele era considerado mestre. Alguns desses que eu falei não deixaram uma escola de capoeira. O Traíra não deixou. Não deixou. Eu não conheci ninguém até agora que tenha sido aluno dele. E dessas histórias que conta do Traíra, você lembra de alguma? Rapaz, o Traíra ele jogava rápido, eu vi, né? Ele jogava rápido. Ele era meio, também diziam que ele era meio encrenqueiro em roda, que brigava muito. Mas ele era muito um angoleiro rápido. Você vê que o próprio disco dele, a angola dele é um pouco mais acelerada. Ele não toca aquela angola lenta. E ele fazia altas acrobacias dentro da mandinga, né? Quem viu o filme Vadiação vai ver ele pelo chão, igual uma cobra fazendo... E ele conseguiu fazer um filme e conseguiu um disco de capoeira. Tocava muito. E Cobrinha Verde? Cobrinha Verde era muito aliado com ele, era muito ligado a ele, né? Tanto que eles fizeram o disco junto, andavam em roda junto. Mas eu acho que o Cobrinha Verde falam que era mais malvado do que o Traíra. Cobrinha Verde era o pai do Caetano Veloso, não é isso? Mas eu não tenho ciência disso não. Tá certo. E o Caiçara? Você gosta do Caiçara? Gosto. Poxa, tem um amor com ele danado. Caiçara, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, nós fomos na academia do Mestre Zé Pedro e o Caiçara foi cantar, né? E aí ninguém conseguia acompanhar o Caiçara no berimbau. Aí ele fez eu pegar o berimbau. Enquanto eu não toquei para ele cantar, ele não cantou. Porque aqui a Angola nessa época estava uma velocidade muito grande. E o Caiçara é uma Angola bem arrastada também, né? Aí foi que a roda começou ele cantando. E dos atuais mestres, quem você poderia citar? Claro, você tem um trabalho enorme, mas de outras composições? Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho assim uma simpatia muito grande pelo trabalho
do Peixinho, né? Mestre Peixinho, o mestre Camisa, né? O mestre Martins, que são pessoas que têm um trabalho, né? Posso até, o mestre Bolgado também, eles têm um trabalho de capoeira. E na Bahia eu continuo achando que o João Pequeno, o Curió, ainda estão acima de muita gente aí. O Curió, ele tem um trabalho de capoeira de ensino numa escola, Ele tem 2 academias lá. 2 academias. E o que você acha do trabalho dele? Você pode falar alguma coisa sobre o trabalho dele? Eu vou, quando eu saio daqui, do Rio de Janeiro, ou qualquer época que eu chegar na Bahia, eu vou para a academia dele aprender alguma coisa com ele. Eu fico sentado olhando ele dar aula, é a maior aula que eu tenho de capoeira. Só olhando. O Curió. Curió. E fala um pouco do Curió. Ele é uma pessoa, eu tenho aí umas fitas dele que eu trouxe lá. Ele é uma pessoa também alegre, sério, né, ao mesmo tempo. Ele dá uma bronca, mas ele, de repente, ele tá sorrindo, tá brincando. E às vezes eu vejo ele um garoto também na roda, né? Dá a impressão que ele é muito jovem, velho. Ele passa uma energia cantando, rapaz, que você arrepia. Né? Atualmente a capoeira está numa evolução que as pessoas acham grande. O que você acha dessa capoeira atual? O que você acha disso tudo que está acontecendo? Eu acho muito bom o que está acontecendo. Eu só acho que nós, mestres de capoeira, nós temos que parar e deixar um pouco da vaidade, né, de lado e olhar a capoeira para que ela não inche, né, ela não comece a se desviar para outros caminhos e chegue no topo mais quebrada. Porque a capoeira pode chegar na parte mais alta, né, que nós estamos almejando, mas chegar quebrada. Então eu acho que está faltando unidade. Na medida que falta união nos capoeiristas, a capoeira também fica quebrada. Qualquer coisa que eu fizer a você, eu faço a capoeira, não a você. Quais os problemas que você acha que a capoeira encontra para evoluir? Que atrapalha a evolução dela, né? Sim. O maior problema da gente somos nós. O maior problema da capoeira são os capoeiristas. Alguns não aceitam, uns querem ser mais do que outro, acham que a sua capoeira é melhor e isso só atrapalha. Até para a gente pedir alguma coisa ao governo, para que o governo dê um apoio, a gente não tem como chegar lá. Quando chega é isolado, chega um mestre lá pedindo alguma coisa, geralmente para o evento dele, para o grupo dele. Ninguém vai lá pedir uma coisa mesmo para a capoeira, porque se for tem que ir representando a capoeira, representando todos os mestres de capoeira. Como não se une, a gente não consegue se unir, o problema é a gente. Só a gente estamos atrapalhando ela. E você acha que é uma moda a capoeira agora? Eu não sei, para alguns pode ser moda, né? Pode encarar como moda, algumas garotas, é legal capoeira e tal. Mas se é uma moda de muito tempo. Porque há muito tempo que ela vem crescendo. Eu nem quero que as pessoas encarem como moda. E o modismo é uma coisa passageira, né? E a capoeira não é, ela é autêntica, ela é uma coisa que a tendência da capoeira é crescer. Aí está a diferença da capoeira para outras lutas. Qualquer luta, você vai fazer judô, karatê, boxe, em um ano você conhece todos os movimentos. Na capoeira, depois de 20, 30 anos, você está vendo movimento na capoeira, né? Ele evolui, né? E você dá muito workshop? Você fala... O que é que você estágios, fala? né? Fora do Brasil. Dou muita palestra, muito curso. Porque eu viajo muito. Então conta aí pra mim uma das viagens que mais marcou. A viagem que mais me marcou foi uma das que eu fiz para Marrocos. Eu fui fazer o Réveillon do rei Hassan. Dentro do palácio dele, né? Um dos palácios dele. E meia-noite, quando nós estávamos no palco, aí parou o show ali.
o teto do palácio, do salão que nós estávamos, ele começou a se mover e abrir, né? Aí apareceu o céu. Aí apareceu, dentro da plateia, veio um conjunto musical marroquino, né? E começou a tocar e todos que estavam ali, o rei, os convidados, as esposas dele, todas, o filho, né? Todos se ajoelharam, colocaram a cabeça no chão um tempo, fizeram uma prece e a gente, estátua ali no palco. Aí depois ele subiu no palco e apertou a mão de todos os componentes do elenco. E depois eu vim saber que o rei Hassan é descendente da família do Abraão, que está na Bíblia. Tanto que depois que o Joãozinho 30, né, que levou a gente, falou, ninguém queria lavar a mão, né? O rei apertou a mão e ele, por ele ser descendente da família de Abraão, que teve influência na própria humanidade, né? Aí foi a coisa mais marcante para mim em termos de show. Mas eu já fiz show dentro da Casa Branca. Já fiz show para Papa, eu conheço 22 países. Né? Tudo com a capoeira. Tudo com a capoeira. Se não fosse a capoeira, eu estaria jogado lá, sendo de repente engraxado, alguma coisa lá na Bahia. E qual foi dos estágios assim que foi mais interessante, que os alunos, né, eram mais dedicado? Interessados? Foi um que eu fiz em Perugia. É onde? Na Itália. Na Itália. Eles me levaram para lá, eu fiquei quase uma semana lá e tive que dar aula para eles, fazer muita coisa, eu achei fabuloso. Você pode mostrar um toque de berimbau? É aquele que você gosta mais de fazer? Agora. Eu vou mostrar um toque que eu fiz e ficou como um hino do meu grupo, né? E aí o toque é chamado Engenho. Todos os alunos que se formam, ele tem que saber esse toque. Todas as rodas oficiais do grupo não pode começar sem dar esse toque antes. Uma coisa que a gente decidiu e onde tiver grupo Engenho tem que estar com esse toque. Que bom, né? Legal. Esse aí qual é o nome do estoque? Escorrega borracha. Escorrega borracha. E o nome do aluno? Borracha. Borracha. Tem algum outro toque aí que você fez? Cássio. Então canta logo uma música daquelas suas aí pra gente conhecer. Que você você vai fazer um disco, não é isso? Agora, nós vamos gravar um CD
agora em abril, e devemos lançar em maio. Você estava me dizendo que depois vai viajar? Aí depois eu tenho uma proposta para ir para Califórnia, para dar uma aula lá durante 3 meses, né? E na academia do Mestre Beissola. Mas agora eu estou com outra proposta também para ir para a Alemanha por 4, 5 meses, que eu estou montando um show aqui. E queira ou não, eu tenho que ir lá. Mesmo que eu não fique lá, eu tenho que levar esse show para lá e depois sair. Estou todo enrolado. E você pode dizer que você vive da capoeira, quer dizer, você come capoeira, lógico, a gente está vendo, mas você consegue viver de capoeira. Seus alunos conseguem... Engraçado é que o capoeirista, hoje eles estão mais espertos, né? Eles estão ganhando dinheiro antes para depois viver de capoeira, né? Eles procuram ganhar dinheiro antes e depois se dedicar à capoeira, alguns. E a gente vem de um trabalho já de 30 anos, onde a gente se satisfaz em dar aula de capoeira. Ganha pouco, mas não grita, não procura ganhar mais, entendeu? Tá dando para comer, para comprar uma roupa e tocar berimbau, a galera não tá nem aí. Isso o pessoal todo do meu tempo você vê, a maioria morreram tudo pobre, né? Mas isso não seria porque ele tem um outro trabalho, quer dizer, tem um outro meio de sustentação? Não, a maioria não tem. Eu nunca fiz nada, não sei fazer nada. Eu sei fazer berimbau. Certo. Então mostra aí a música sua. A Bahia eu vou louvar, é a terra da magia, é terra do candomblé, capoeira e alegria. É a terra do cacau, do petróleo e do dendê, é terra do mestre Pimba, canjiquinha e aberê. Essa é a velha Bahia. Essa é a velha Bahia. Capoeira de noite e de dia. Essa é a velha Bahia. Oh, essa é a velha Bahia. Morou minha mãe, mora minha tia. Essa é a velha Bahia. Diga dos seus eventos, você está no 50... Qual foi o último evento, o último batizado? Foi que número? 52º, né? Que o outro foi o primeiro. Não, aqui não tem nessa. Foi 53 e 54. 52. Porque o outro, aquele do berimbau, foi 51. Pode dar aquela camisa. E qual seria um conselho que você daria para os jovens capoeiras, alunos que estão... Tá. Qual seria o conselho que eu daria aos jovens? Que a primeira coisa que eu acho que o jovem tem que ter é respeito pelo teu mestre. Seguir a aula que o mestre dá atentamente, né? E levar a sério aquele trabalho. Respeitar sempre os graduados e os mais novos. E procurar levar a capoeira como mesmo a filosofia de vida que nós estamos pregando, né? Que a capoeira com certeza levará ele também no auge. E o que você acha dessas competições que estão havendo de capoeira? Esse campeonato? Quer dizer, que tem alguns capoeiras, praticantes de capoeira que participam e participam com o nome da capoeira. Eu não participaria. Eu acho que a capoeira não tem que provar nada para ninguém. Essa coisa, as pessoas que fazem outra luta, que querem entrar em confronto com a capoeira é porque se sente ameaçado com a capoeira, entendeu?
Eles acham que a capoeira está subindo muito, então eles querem derrubar a capoeira. Então começam a se preparar para brigar e quer desafiar para mostrar que a capoeira ou qualquer outra luta não está com nada e a dele é maior. Me explica, onde você estava me falando que o Siriaco, que o Arthur Emílio, que o Hermani, que o Hulk. Sim. Como é que é aquela história que o Siriaco... Onde você viu o Rogério falando, eu concordo em parte com ele. Mas sim, retocado com lealdade, respeitado com humildade. Entendeu? Eu vou dar uma benção e sair direto para o baú, entendeu? Pra bem aqui, ó. Nessa benção aqui eu já saio direto aqui, ó. Para o baú. Dou um golpe, baixinho, dentro de baixo. Sai golpe. Vai. De novo, aí eu vou. Sai aqui para o baú, ó. O baú fechado também, não aberto. A perna
Isso aí.